Então, você acha que o José Dirceu, então, com o controle que ele tinha da esquerda e as opções que ele criou, foi quem matou a esquerda? Porque a esquerda hoje, até por falta de identidade com várias causas e até entre os próprios esquerdistas, né? Você é um cara à esquerda que tem divergência com a própria esquerda dominante que a gente tem no Brasil hoje. Foram as escolhas do José Dirceu ou foram realmente uma caminhada? Por exemplo, a esquerda está lá desde que eu me entendo por gente, né? 20 anos. Sim. E eles chegaram lá com uma proposta de governo, de defesa do mais fraco, e isso para mim caminhou muito mais hoje para pautas identitárias do que de soluções realmente importantes, como fome, educação. Não que as outras não são, mas Sim. as prioridades para mim deveriam ser outras. Não, veja, evidentemente que não é só o Dirceu, né? Ele é parte do processo, ele é inclusive um protagonista em várias dimensões, mas a gente tá falando de um processo mais amplo, assim, eu acho que tem 3 elementos para mim que são muito marcantes nesse processo de adaptação dessa esquerda à ordem neoliberal. Acho que o primeiro elemento é a ideia de colocar como central da bandeira, da identidade, do discurso, da simbologia dessa esquerda, a ideia de democracia. Porque, veja, a democracia é uma palavra, usando um termo refinado, uma palavra polissêmica, uma palavra que tem vários significados. E todo mundo gosta de democracia na retórica, né? E quando você constrói uma esquerda que tem como elemento central uma ideia de uma identidade democrática, é mais fácil você adaptar essa esquerda à ordem dominante. É muito difícil você adaptar a ordem dominante a uma esquerda que tem como elemento central o anti-imperialismo e a revolução. Porque anti-imperialismo é anti-imperialismo, né? Não existe conciliação, né? Assim, revolução é revolução. Por mais que você use termos que adocicam a questão, uma revolução do humanismo, uma revolução solidária, uma revolução da ética, mas a palavra revolução tem um peso, né? Simbólico, político, tem uma carga que é muito difícil se desviar dela. Então o PT ele se forja, especialmente a partir dos anos 90, como a esquerda que coloca como elemento central não a questão nacional, não a revolução, não o anti-imperialismo, mas a democracia. E aí eu tenho como premissa, inclusive a partir do estudo histórico, que toda vez que eu vejo uma organização de esquerda em que o elemento central, o elemento que dá identidade política dessa organização é a democracia, eu já fico com 2 pés atrás. Você já viu isso em outros lugares, assim, que aconteceu? Assim? Recentemente, na Grécia, o Syriza, né, que ganhou o governo em 2015, se não me falha a memória, e que era uma esquerda também que tinha esse negócio de democracia, traiu todos os programas de campanha. O Podemos na Espanha recentemente também. Aqui no Chile do lado, Gabriel Boric também com esse discurso de democracia, de direitos humanos como elemento central e tal. E aí, não que não seja importante a gente disputar a concepção de democracia. É importante. Só que, para mim, na periferia do sistema capitalista, a gente vive num país de capitalismo dependente, dominado pelo imperialismo, para mim, os 2 elementos centrais é anti-imperialismo e Revolução Brasileira. Esses 2 elementos é que devem centralizar, personificar o que é uma identidade política, o que é a centralidade do discurso, da estratégia de uma organização. Então o PT vem muito com esse negócio de democracia como valor universal, como diria o finado Carlos Nelson Coutinho, um importante intelectual marxista brasileiro que foi militante do PT. Então, aí já tem um primeiro problema. Aí vem um segundo problema, que é o PT, ele sempre trabalhou muito na ideia de fazer o Lula presidente. Antes, fazer o Lula presidente era um meio para um fim. Qual era o fim? O fim era Lula vai ser presidente porque isso vai facilitar realizar as reformas populares no Brasil. Massa? Beleza. Depois, ganhar a presidência vira um fim em si mesmo. Então, já que estamos na presidência, não vamos tocar reformas populares, porque aí vai atrapalhar a governança, vai atrapalhar a popularidade, vai atrapalhar a reeleição. Então o PT na prática, ele nunca teve um compromisso em última instância, na prática que eu falo dos anos 90, no PT dos anos 80, o surgimento e tal, é outro processo. Estamos falando aqui do PT dos anos 90. Antes do ápice, né? Dos anos 90 em diante. O PT, ele
nunca teve o compromisso real com as reformas populares que o Brasil precisa. Ele teve, sim, um elemento de usar a luta pelas reformas como um elemento de promoção eleitoral, dizendo que quando chegasse lá, essas reformas chegassem lá na presidência, a gente teria uma nova trincheira de luta para realizar essas reformas. Elas nunca foram realizadas. Cá entre nós, o militante petista ele pode colocar a culpa no Congresso, no diabo, no clima, no que for, mas fato concreto é o 5º mandato petista. O Brasil nunca esteve perto de realizar reforma agrária, reforma da mídia, reforma política, reforma da educação, etc, etc, etc. E acho que tem um terceiro elemento, que aí é muito polêmico eu falar isso, inclusive, se vocês fizerem um corte disso, eu vou apanhar mais que vira-lata abandonado na rua. Mas eu acho que falta no Lula, que é o grande líder, porque existe um papel do indivíduo na história, eu acho que falta uma certa fibra moral para além do interesse pessoal dele. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, o Lula, toda vez que a sobrevivência dele enquanto sujeito político está ameaçado, ele é um leão de coragem. A postura do Lula frente à prisão da Lava Jato é um negócio que nem todo mundo segura aquilo, não. O cara se entregou para ficar preso, sabe Deus quanto tempo. Né? O cara viu nesse meio tempo. O neto dele morreu, o irmão morreu, não deixaram ele visitar e por aí vai. Então o Lula, quando ele está ameaçado enquanto sujeito político, ele tem uma coragem, ele tem uma disposição pessoal de luta impressionante. A gente viu isso agora na Lava Jato e a gente viu isso na época também do Mensalão. Porque na época do Mensalão, a proposta do DEM, que é hoje a atual União Brasil, né? A proposta do DEM era um impeachment, era derrubar o Lula no final do primeiro mandato, em 2005. E o Lula peitou, enfrentou. Beleza. Só que essa coragem do Lula só apareceu historicamente para defender a biografia dele. Lula nunca mostrou essa coragem em nome de uma pauta estratégica para o Brasil. Tipo assim, vou reestatizar Vale do Rio Doce. Foi promessa de campanha. Mas Lula, é a briga do fim do mundo. Vão pra cima, vão atacar, vão querer derrubar você. Não, tudo bem. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Lula nunca mostrou isso. Agora mesmo, terceiro mandato do Lula. O Lula prometeu que ia tomar de volta a Eletrobras. Nada. Fez um acordo. Não, nem vai, porque o governo acabou de fazer um acordo para manter a Eletrobras privatizada e aumentar um pouquinho a participação do governo na administração da empresa. O governo desistiu, acabou-se. Assim, o Lula prometeu a campanha inteira que ia lutar para rever a contra-reforma trabalhista. Nem toca no tema. Então, assim, tem um elemento para mim que é muito marcante, que é o Lula, enquanto líder político, ele nunca mostrou coragem e fibra moral para tocar uma pauta estruturante para o Brasil. Isso hoje é muito impopular a gente falar. Daqui a uns 20 anos, 15 anos, vai ter uma porrada de historiador que vai estar lançando livro, biografia e tal, que a gente vai começar a se aperceber disso. Que o Lula, nos 40 anos que ele manda na esquerda brasileira, 40 é exagero, os 30 anos que ele manda na esquerda brasileira, ele nunca bateu no peito e falou assim, isso aqui é inegociável. Porque, veja, no capitalismo, todo governo é um governo de conciliação de classes em alguma dimensão. Certo? No capitalismo não dá pra você chutar o pau da barraca e brigar com todo mundo no governo, perfeito? Dito isto, o que é que se espera? Espera que você vai conciliar de alguns lados, mas você vai comprar briga de outros. Você vai traçar uma risca e vai dizer assim, até aqui eu consigo ceder. Daqui em diante, não. Inegociável. Daqui em diante é inegociável. É compromisso de vida, é pauta histórica, é negócio de... Daqui não. Veja, simplesmente não existe na história do Lula. Alguém vai dizer assim, mas Jones, o Lula não privatizou a Petrobras. Mas aí, meu querido, você tá falando do não no sentido de não ceder. Beleza. Eu tô falando do não no sentido de, isso aqui é uma pauta histórica, isso aqui é um compromisso de vida, e eu vou pautar isso. É fazer uma mudança, né? Exatamente. Ele evitou a modificação, mas ele nunca fez mudança nenhuma. Mudança estrutural, de reforma estrutural no Brasil.
Então, eu acho que esses 3 elementos, eles são importantes para entender como é que a gente chegou. A gente chegou numa situação histórica hoje de um campo majoritário de esquerda que não se parece com nada de esquerda, né? Só tem o cheiro. Só para fechar essa resposta, eu acho importante dar um exemplo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tal como Lula, ele governa com minoria. Perfeito? E aí, ele propôs uma reforma trabalhista na Colômbia, mas é reforma trabalhista mesmo, para ampliar direitos, inclusive reduzir jornada de trabalho, aumentar a licença maternidade, pá. Aí o Congresso foi contra. Beleza. Aí ele foi e começou a agitar uma consulta popular para ouvir o povo, para saber se o povo é, em sua maioria, a favor ou contra a mudança na legislação trabalhista em prol de defesa de ampliar direitos do trabalhador. Tipo um plebiscito. Plebiscito. Aí o Senado foi contra a consulta popular. E aí, só foi o que o presidente Petro fez? Ele está neste momento, rodando o país, debatendo com as pessoas, dizendo sobre a necessidade de se mobilizar, inclusive de fazer uma greve geral, para pressionar o Senado para aprovar o plebiscito popular. Um presidente andando cidade em cidade falando com as pessoas? Cidade em cidade não. Rodando o país nas capitais, fazendo comícios. Mas rodando os lugares e falando pessoalmente com as pessoas. Isso. E explicando por que é importante ter uma reforma trabalhista, por que é importante ampliar direitos e por que é importante entender que democracia não é o que os deputados e os senadores decidem. Que se os deputados não querem debater o tema, joga pro povo para ouvir qual é a opinião do povo sobre a necessidade ou não de transformar a legislação trabalhista da Colômbia. Veja, Petro tá fazendo isso primeiro mandato. Na Colômbia não tem reeleição, perfeito? Veja, isso que o Petro tá fazendo, tu nunca viu. Tu tem quantos anos, Robertinho? 50, né? 51. Pronto. Tu nunca viu o PT fazer. É o 5º mandato presidencial. Tu nunca viu o presidente da República chegar assim e dizer, gente, eu tenho minoria no Congresso, mas tem uma questão aqui que é muito importante pro futuro do Brasil, pro futuro da classe trabalhadora. Vamos pegar um exemplo, reforma tributária. No Brasil, quem paga imposto de verdade é trabalhador e é classe média, né? E aí, beleza, toda vez que você pensa em mexer nisso, são interesses muito poderosos que se mobilizam e que querem manter essa estrutura tributária injusta que a gente tem. Mas, meu irmão, imagina o presidente chegar assim e dizer assim, gente, eu quero zerar o imposto sobre o consumo. Não. Acabar o imposto sobre o consumo no Brasil. Para classe trabalhadora e para classe média. Eu quero desonerar o imposto sobre investimento produtivo. E eu quero criar uma estrutura tributária em que ganho de renda, ganho especulativo, transmissão de herança e por aí vai ser pesadamente tributado. Então, quero mudar a lógica de tributação no Brasil. Pobre e classe média não paga mais imposto. Rico, rentista e bilionário vai pagar imposto. Vai passar no Congresso com tranquilidade? Não. Não vai nem chegar, John. Chega porque qualquer deputado pode apresentar o projeto de lei. Se vai ser chega, mas vai para debaixo da cadeira. Vai impeachment ele, vai tentar matar ele. Não, peraí, não é assim também não. Matar um presidente não é um passeio no parque, não. Impeachment talvez. Mas aí, veja, qual é o papel do presidente? Compra briga, porra. Essa é a função dele, né? E aí, assim, por exemplo, o presidente da Colômbia, ele vai ganhar essa luta, por exemplo, em defesa da reforma trabalhista? Pode ser que não, mas a partir do momento que tem luta, que tem mobilização, isso cria consciência, isso fica na memória das pessoas, o tema fica mais vivo, aí isso vira assunto de documentário, isso vira assunto de música, de filme, de obra de arte, de livro, de debate em escola, de grêmio estudantil, de movimento sindical. A pauta, ela se enraiza na sociedade, de tal forma que pode não ganhar agora, mas você cria as condições para ganhar mais para frente. Tanto é assim que, inclusive, a Petrobras no Brasil ela foi criada nos anos 50, mas a luta pelo monopólio do petróleo no Brasil começou nos anos 20. Então, assim, as coisas não saem de uma hora para outra. Você precisa, o famoso, acumular forças, né? Preparar o solo, adubar. Exatamente. Né? Só que para acumular forças, você tem que lutar. Porque se você não luta, como é que você vai acumular forças para ganhar? Se você parte de uma premissa covarde, de uma premissa rendida, que é, nunca vou confrontar nada.
Nunca vou enfrentar nada. Nunca vou comprar briga nenhuma. Peraí, então como é que a gente vai ganhar? Então veja, aqui no Brasil se criou uma lógica de um povo que se diz de esquerda, só que o ser de esquerda não está nas ações. Está meramente na retórica. Só que aí tem um famoso líder comunista, Mao Zedong, que dizia que o critério da verdade é a prática. Você é não o que você diz ser. Você é o que você faz. Uhum. Se você não faz política de esquerda, você não é de esquerda porque você diz que é de esquerda, né?